Boa noite a todas, boa noite a todos. Iniciando mais uma live da Consensus. Hoje vamos falar sobre a intervisão. Nosso aluno convidado é o Saulo, estamos aguardando ele entrar, juntamente com a minha parceira Helena. Boa noite. Tá travando. Tudo Não, bem? tudo bom? Não é que estava tocando despertador. Eita, já vai já. Oi? Olha, olha o Saulo entrando, nosso convidado. Deixa eu virar aqui a câmera. Oi, Saulo. Ei, boa noite. Aê! Boa noite, Boa pessoal. noite! Boa noite. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Eu tô assim, um pouco assim, nervoso, mas estou bem. É, Estou satisfeito por estar aqui hoje, viu? A Ah, presença com você. é bom quando tá nervoso. Ah, é? É, Ah, é? fica muito melhor, Fica mais animado, né? Fica mais animado. com certeza. Muito mais animado. Mas eu tô nervoso, mas eu tô me sentindo bem, tô me sentindo alegre de estar aqui, né, nesse momento, aqui com vocês. Que que bom. bom. Eu também, quando eu fico nervosa, eu penso no bem maior, né? É tão bom esse Sim, espaço com amigos sim. e com as pessoas que vão chegando e a gente vai interagindo. E é como se fosse uma conversa mesmo, né? Então Uhum. tem essa, claro, a gente fica com essas borboletas no estômago, mas elas são bonitas, são coloridas, depois fazem uma coisa boa. E aí, Eu tô bem, tô tranquilo também. Esse nervosismo talvez seja natural até, inclusive, né? Mas daqui a pouco tá tudo. você viu quem entrou aí agora? Oi? Você viu quem entrou aí agora? Não vi. É que eu tenho que aprender a acompanhar essas coisas também, né? A nossa amiga Marie. Ei, Maria, tudo bem? Boa noite. Eu queria que você estivesse aqui hoje, né? É, também estava esperando que ela entrasse também. Deixa pra próxima, né? Ah, mas ela pode dar uma sapiadinha, ela pode dar uma entradinha rápida para dar um oi. Então, mas eu não estou conseguindo. Ela não tá. Eu não sei se ela está pelo computador. Se ela estiver pelo computador, eu não consigo adicioná-la, né? Ela tem que Entendi. entrar pelo celular para ela poder entrar. Estão entrando aí o pessoal, Boa né? noite, galera. Boa noite. Que delícia ter todos vocês. Muito bom. Então, para quem está entrando aí, pessoal, obrigado pela companhia. Nós estamos numa, em mais uma live, né, da Consensus, nessa série de lives falando sobre a intervisão, trazendo aqui para um bate-papo alunos do nosso curso, né? Hoje aí com o nosso querido colega Saulo, é, o, o único aluno, né, nessa aula, Por hora. Por hora. dentre. Para nós isso é muito bom, né, Saulo? A gente fica assim num jardim muito florido, muito gostoso, né? Olha a Márcia colocando lá um cravo no jardim. Tem É. que, né? Para destacar o meu jardim aí que está muito bem florido, né? Então, a Helena quer dar as boas-vindas para a gente começar. Eu quero primeiro agradecer ao Saulo pela disponibilidade. A gente bateu um papo bem gostoso outro dia, acho que sábado, né, Saulo? Foi sábado. E, e foi bem gostoso, foi bem gostosa a nossa conversa. E toda conversa, quando tem boa intenção, eu acho que ela fica muito, muito, é,
se diz, ela gera muitas reflexões, né? E foi muito bom. Eu fiquei pensando muito na sua pergunta, tentando. Eu ia falar com o Fernando, mas hoje eu não consegui trocar uma ideia com ele para a gente poder te dar uma resposta. E a pergunta do Saulo fiz a minha formação, estou na Intervisão, o que eu posso fazer, né, em termos acadêmicos para me capacitar mais ainda, né? E que caminho seguir? Então a gente vai pensar, acho que Fernando e eu vamos trocar umas ideias para poder te dar até por aquilo que a gente já conversou, te dar uma resposta, claro, vai ser subjetiva, porque tem a ver com Fernando e eu, mas vai ser o melhor que a gente vai poder dar para você. Então, como o Fernando falou, essa é uma série de lives que a gente está falando para contar um pouco da nossa experiência na participação dessa equipe tão... E não é maravilhosa só, mas é tão porto seguro, né, que a gente pode nos debruçar com todas as nossas mazelas, que a gente vai ter lá um colo, um acolhimento, e é muito bom. E aí, pensando nisso, Saulo, eu fiquei pensando como é que eu ia dar o meu chute, né, para você. Mas antes, acho que eu fui mal educada. Eu não deixei você se apresentar. Vai lá, Saulo. Tudo bem. Conta um pouquinho de você aí, Saulo. Oi? Conta um pouquinho de você aí, fique à vontade. Então, meu nome é Saulo, né? Saulo da Costa, né? Eu gosto de falar que meu nome é Saulo da Costa porque nesse ato eu reconheço também os meus ancestrais, os meus pais, meus avós, né, dessa origem. E eu sou, né, de formação, sou advogado, né, e também sou educador social num projeto que tem o objetivo de incentivar o protagonismo da sociedade, né, como cidadãos, né, politicamente, para buscar uma sociedade mais justa, mais igualitária. Recentemente formado agora também como mediador de conflitos. Uma alegria muito grande de ser mediador, é uma coisa assim, que veio na minha vida nesse momento, assim, trazendo alegria para mim, assim, trazendo incentivo para servir como profissional para a sociedade. E eu estou assim, num momento da minha vida muito feliz, porque isso está me trazendo felicidade, a razão de exercer uma profissão, né? Que tem a ver com o que eu faço já atualmente, né? como educador social, tem a ver também com o que eu faço como advogado, tem a ver como eu sou como pessoa, né? como marido, como esposo, né? da minha companheira Amanda, que é uma pessoa também, né? Faz parte da minha vida. E isso também, né? Essas pessoas todas são parte de mim também. Então, eu sou isso e algumas coisas mais, né? E hoje eu estou aqui como aluno também, eu sou aluno, gosto de Não, ser colega, isso. agora você é colega, cara. Se apropria aí, você é colega. Também, né? Sou colega, mas assim, eu não quero perder esse lugar de estudante, de aluno. Ontem eu ouvi um amigo dizer... Também não. Oi? Também não. Não quero perder. Estou gostando muito desse momento de aprendizado, de gostar de estudar, né? Então... Também sou aluno da professora Helena, do professor Fernando. E estou aqui hoje à disposição para o que der e vier aqui da nossa live. Boa. Essa cadeira, Saulo, a gente vai estar sempre sentada nela, sabe? Às vezes na cadeira de aluno, às vezes na cadeira de professor, às vezes na cadeira de mediador. Então, como eu digo sempre nas reuniões, né? Não sei se você chegou a participar nas reuniões das tardes que eu costumava fazer e agora não dá mais tempo, mas eu sempre colocava assim, pessoal, olha, quando você estiver sentado numa cadeira, seja o melhor daquela posição que você está.
Então, se você está numa fase de estágio de observador, seja o melhor observador daquele momento. Se você está como comediador, seja o melhor comediador, e assim sucessivamente. Mas essas cadeiras né, que você fala, não quero deixar essa cadeira de aluno, isso a gente vai estar sempre sentando em uma e em outra cadeira, pode ter certeza disso, viu? E a gente vai fazer essa troca, e essa troca que é muito gostosa. Com certeza. Então, para dar um chute inicial aí no nosso bate-papo, eu queria que você completasse uma frase que eu vou falar para você, que a intervisão, para você, foi um despertar para... Um despertar para, dentre outros despertares, né? Um despertar para olhar para a vulnerabilidade que a gente tem como ser humano e como profissional. Porque é preciso, eu percebo assim, que é preciso. A pessoa, quando quer se desenvolver profissionalmente, ela precisa olhar para as suas vulnerabilidades e olhar com o olhar de quem quer ver. E aí, às vezes, sozinho a gente não consegue ver. Porque só nossa perspectiva, às vezes um pouco viciada pela nossa história, né? Não é suficiente para que a gente possa enxergar além dessa própria perspectiva. E aí, no espaço da intervisão, é como se fosse um campo onde essa percepção pudesse se expandir. E aí, então, dentre as possibilidades que eu encontrei de me despertar, foi para esse sentido mesmo, de encontrar, de olhar para as vulnerabilidades como não como algo ruim, né? Mas sim como uma necessidade de se olhar para si, de autoconhecimento, para poder ser um instrumento cada vez mais afiado, né? Mais afinado, para atender as pessoas, né? Porque a gente está aqui para atender as pessoas. Tem um aspecto profissional do nosso sustento, né, da nossa profissão, do nosso ganho, do ganha-pão, mas também tem o que a gente a parte essencial da nossa profissão, né? Que não é essa é a parte material, a parte a alma da nossa profissão, podemos dizer assim figurativamente, né? A alma da nossa profissão, que é quando a gente olha para o outro e se dedica ao outro e se aperfeiçoa para dedicar ao outro. É nesse sentido assim que eu vejo. É muito lindo o que você está falando, porque eu venho falando muito isso nas aulas, aqui nas lives também. É muito interessante. A gente não conversou sobre isso no sábado, mas eu acho que a intervisão, tanto quanto para você, ela me despertou para reforçar a minha pequenez, né? Para reforçar esse meu lugar de de abrir a mente, de abrir o coração e de abrir a minha vontade de me desapegar desse medo que todos nós temos, que é um medo generalizado, para trazer... Não substituir, porque o medo ele é uma emoção importante, muito importante, é uma emoção de sobrevivência, mas também de eu poder trazer o amor, né? Para que seja o amor generalizado. E é por isso que é nesse espaço do amor generalizado que eu consigo ir lá para o fundo lá embaixo mesmo, olhar para aquelas minhas inquietações, aqueles meus desafios, e tá com todo esse meu próprio corpo mesmo aberto para poder, com toda essa conversa que é realizada na intervisão, eu poder co-criar com os meus colegas, né? Eu poder inovar, novas formas, novas possibilidades de estar lidando com aquele caso ou com os casos que porventura vão passar por mim. Então, eu achei tão bonito isso que você falou, porque foi exatamente isso que eu senti, né?
como a cada intervisão me reforça essa minha pequenez, né? De ver o quanta coisa, que é um oceano, né? De possibilidades que nas trocas, nas nossas interações, a gente vai co-construindo, né? Então, eu não só concordo, mas eu sinto isso que você falou, que me desperta para isso, sabe? Para a minha humanidade e para a humanidade do outro também. Quer Que falar aí, bom. Fer? Eu me sinto feliz assim de ressoar nesse mesmo sentimento também com você. Legal. Tá fechado esse microfone. É a pegadinha da internet, da online. Eu quero ouvir mais o Saulo. Hoje é o dia dele, então eu quero que, né? Que a Helena sempre fala assim: Ah, Fernando, eu ouço você demais, sabe? Então, hoje eu quero ouvir o Saulo. Mas eu não quero falar aleatoriamente, não me façam perguntas que aí me facilita para eu poder falar alguma coisa. Não, eu queria que você contasse um pouco como é que era o Saulo antes da intervisão e como como é que o Saulo está hoje? Eu até falei isso em comentários, né? Nas outras lives que eu participei como ouvinte, né? Das minhas colegas, né? De classe, de turma. Eu falei isso, né? Que a intervisão, ela me incentiva muito mais a adentrar nesse caminho da mediação de conflitos, da cultura de paz. Ela me incentiva muito, sabe? Porque eu convivo com as pessoas de uma maneira prática, vamos dizer assim. Eu convivo com as pessoas que estão no mesmo caminho que eu estou querendo seguir. Pelo menos num caminho parecido. As pessoas estão se formando como mediadores. Eu sei que a intervisão ela não é um método específico para mediadores, não é. Mas assim, eu estou falando da minha experiência, né? Então eu estou junto de mediadores. Eu estou junto de mediadoras, mediadores, de professores que estudam e têm muita boa vontade de compartilhar o conhecimento deles com a gente. Então eu vejo assim que uma das coisas também, né, que me transformou, né, depois que eu comecei a fazer a intervisão, foi justamente como se eu tivesse mais força, mais vontade de continuar estudando mediação de conflito. Não pela mediação de conflito, mas por alguma coisa a mais que eu ainda não sei denominar, que está ligada à cultura da paz. Porque é uma coisa urgente, sabe? É uma coisa necessária. A gente vê a conjuntura internacional, mas não precisa olhar para tão longe. A gente olha internamente, a gente não tá, as pessoas de uma forma geral não têm paz. E isso me chamou muita atenção, né? Nessa minha caminhada, né, com o direito, né? Eu, conforme falei, sou advogado, que trabalha assim nesse objetivo também, com metodologias distintas, né, da mediação e também com mediação, mas que ainda não está sendo suficiente, sabe, para trazer essa paz que é tão necessária, tão quista pelas pessoas. E aí eu vi nesse caminho da mediação uma oportunidade de me expressar, olha só, de me expressar também, expressar o meu ser, expressar a minha identidade. Eu acho que está aflorando algumas coisas também dentro de mim nesse período, nesse momento da minha vida, e que a intervisão, pelo fato de trabalhar com, se me permitem dizer, se eu estiver correto, trabalhar com a parte de baixo do iceberg, né? Não a ponta do iceberg. Trabalha com o profundo do ser, trabalha com as nossas necessidades, com as nossas vulnerabilidades, trabalha com a nossa, entre aspas, né? Com a nossa missão de vida, com a nossa alma, né? Com o que Nossos nos motiva, valores. com os nossos valores, o que Sentimentos. sentimentos. Trabalha com partes de nós que eu quero continuar trabalhando a vida toda. Eu já até falei com o Fernando, não sei se falei com você também, eu não estou com pretensão nenhuma de parar de fazer intervisão por agora, não quero fazer intervisão, nem penso assim, nem penso em parar, porque eu não estou nesse momento, eu estou no momento de aprender a intervisão, eu estou aprendendo intervisão ainda, posso dizer dessa forma também, mas eu estou no momento de realmente me incentivar mais
a olhar para a mediação, olhar para mim, olhar para mim como profissional. E a Intervisão faz isso comigo. Eu não sei se faz, se faz também com as minhas colegas. Vou falar colegas aqui, porque nós só temos mulheres lá, além de mim e do Fernando, né? Nessa turma. Mas, assim, é uma coisa muito, muito intensa em mim, sabe? Lidar com as vulnerabilidades, conforme eu falei, e mexer com algo que não está ali no âmbito da superfície. Não está na superfície. Eu preciso lidar. Eu, particularmente, preciso muito disso. Eu preciso de motivação para fazer as coisas. Eu preciso ter sentimento para fazer as coisas. Às vezes, quando eu faço obrigatoriamente, eu não faço com vontade. Eu não faço com aquela determinação que me dá força para virar à noite. Eu vejo aí o Fernando, chega de madrugada e está fazendo coisa. É uma coisa que, né, move a pessoa. Mas te recomendo que você tenha folgas também, tá, Fernando? Você, né? A gente momentos tenta. de... Mas é isso que eu não vou ficar falando tanto também, não, porque senão eu Mas Saulo, a gente percebe que, né, quando você fez aquela pergunta, né, quando você está terminando e tal, a gente percebe que o seu perfil é assim, do jeitinho mesmo que você está falando, né, de uma pessoa que fala, olha, eu ainda não sei o que é, mas eu vou buscar, né? E se você perceber aí, eu estou vendo vários elogios das pessoas colocando, suas colegas colocando aí. Tem muitos elogios aí. Aí tem um elogio da Lu aí que ela fala assim, ó, que você é um mediador explorador. Né? Então, cabe direitinho para esse seu perfil, que é aquela pessoa que vai atrás, que vai buscar, né? E que realmente tem a intenção, já está passando por um processo de transformação, porque a mediação é assim, né? A mediação não é um ambiente de terapia, mas ele é terapêutico. Por quê, né? Porque existe uma transformação. Né? Tanto que a minha escola base é a escola transformativa. Mas a gente olha para o Saulo e todos esses elogios que estão vindo aí, a gente percebe que é isso mesmo. Né? E que as coisas daqui para frente, Saulo, dependem só e somente de você. De você continuar essa busca. A gente tinha uma aluna, uma colega que formou mediadora, tudo, que ela falava assim, eu venho para cá porque eu estou em busca da excelência. Né? Ela está sempre em busca dessa excelência do trabalho de tudo que ela faz. Uhum. E quando você fala da intervisão, eu não quero largar a intervisão. A intervisão, para mim, é uma necessidade, porque é onde eu vou buscar todas as minhas forças, é onde eu vou reabastecer a minha bateria, onde eu vou reabastecer o meu combustível, onde eu vou buscar as minhas ferramentas, principalmente as minhas ferramentas interiores, que eu me abasteço dos próprios colegas, né? Que é o que você está percebendo e que eu gostaria até que você falasse um pouco sobre isso. Então, você dizendo, eu não vou largar, realmente, Saulo, é como se fosse uma terapia, é uma coisa que a gente precisa mesmo. Independentemente dos cursos de técnicas e teorias, a intervisão é uma coisa, né, que veio para ficar e para realmente alicerçar e está sempre ali, como se fosse um muro de arrimo ali que vai segurar e vai te abastecer. Além de te segurar, ele vai te abastecer também. Então, isso que você está falando faz muito sentido para mim. Eu gosto disso que você falou, Fer, que você falou do onde eu vou me abastecer, eu brinco, né? Que a gente nunca deve deixar o carro com um tanque num quarto, né? A gente sempre tem que deixar pelo menos na metade do tanque, né? Porque a gente nunca sabe quando é que a gente vai encontrar o próximo posto. Então, eu acho que a intervisão
Tá dando eco, né? Tá dando eco. Vou fechar meu microfone, talvez seja um... Então, eu estava dizendo que, para mim, por incrível que pareça, é aquele lugar que eu descanso, que eu vou, que eu vou me. É como se eu tivesse, a metáfora que eu usaria seria eu, depois de uma longa caminhada, né? Porque eu tô com um grande desafio, é a hora que eu sento debaixo da árvore e, e recupero as minhas forças, né? Da longa caminhada. Então, é como se fosse esse lugar do descanso, onde eu me sinto abraçada, me sinto acolhida, me sinto gente. E aí eu queria que você, respondendo o que o Fernando falou, como é que é para você isso? Tá dando eco ainda para vocês? Tá, mas agora eu vou fechar o meu. Melhorou? Tá legal? Então, antes de responder essa pergunta para vocês aqui, você me permite fazer um agradecimento assim às pessoas que estão chegando aqui, amigos meus que vieram a convite meu. Eu ontem encontrei com um amigo meu, ele falou assim: Saulo, amigo assim, coração, né? Saulo, faz uma lista de pessoas que querem ver o seu sucesso. Ó, e compartilhe as suas coisas com essas pessoas. Aí eu vi como um conselho bem prático, né? Aí fiz a lista hoje, mandei para uns amigos, parentes, e estou vendo que essas pessoas entraram aqui. Eu estou muito feliz com a presença de vocês, por vir aqui prestigiar esse trabalho. A Carmen, eu vi que chegou aí agora, vi a minha prima, Maria Cláudia, Nicinha, um monte de gente aqui, não vou nem falar nome, assim, porque é um tanto de gente. E já que vocês são meus amigos, então aperta o botãozinho aí do coraçãozinho aí, faz um movimento para dar uma amplitude na nosso trabalho aqui, tá? Por favor. E, respondendo assim a pergunta, se eu entendi bem essa pergunta que vocês fizeram, né? Desse lugar da intervisão, conforme o Fernando falou, né? Que não é uma terapia, não é uma terapia. A mediação, a intervisão não é uma terapia, mas ela tem uma função terapêutica. Tanto é que nós estudamos, aprofundamos conhecimentos relacionados a essa área do ser humano, né? Um pouco da psicologia, da neurolinguística, e cabe muita coisa, né? Não estou aqui resumindo assim, mas cabe muita coisa nesse movimento assim de compreender o ser humano para poder auxiliar o ser humano e para nos auxiliar também. Então a intervisão ela trabalha com esse aspecto, conforme eu falei, ela trabalha com a parte profunda do iceberg, né? Para buscar essas necessidades, os valores. E quando a gente faz esse mergulho profundo, né? Que tem até uma nossa técnica que a gente utiliza dentro da intervisão, né? Um mergulho profundo no que nos move, no que ressoa em nós, a gente acessa também um aspecto nosso que pode trazer cura para a gente. É impressionante, assim, não é demagogia, eu não estou aqui para poder falar uma coisa que eu não senti, eu senti isso. Quando a gente começa a lidar com as nossas vulnerabilidades, com o nosso lado humano mesmo, que ainda é imperfeito, e em um ambiente de respeito, de amizade, dentro do possível, né? Porque a gente também, até dentro da amizade, a gente também está procurando ser cada dia mais se aperfeiçoar, né? Só sermos mais amigos, mais companheiros, ouvir mais, buscar ter mais empatia, né? Isso é um processo meu também, inclusive, né? Ter mais empatia com as pessoas com quem eu convivo, né? Porque a gente machuca mais as pessoas que a gente tem liberdade para poder machucar, entende? Então, às vezes, é a pessoa mais próxima que a gente tem da gente. Então, assim, eu vejo, quando a gente está dentro desse espaço, para muitas pessoas que ainda não conhecem a intervisão, mas, assim, eu preciso, assim, ser também, nivelar essas informações para pessoas que não conhecem. É um espaço, assim, de compartilhar as nossas experiências, as nossas alegrias, os nossos sentimentos, mas as nossas dores também, né? As nossas dificuldades, para, nesse ambiente acolhedor, que a gente procura construir dentro da intervisão, né? Intervisão é
o radical da palavra, né? A palavra, né, em si, a etimologia da palavra, traz o que a gente pode entender como ver de uma forma relacional, né? O olhar do outro, o meu olhar, o olhar de 3, 4, 5 pessoas, buscando tatear o que foi colocado para ser tateado, né? E às vezes é um sentimento nosso, às vezes é uma ressonância, né, que a gente usa esse termo, né? Essa ressonância que às vezes dentro de um trabalho que a gente esteja desenvolvendo, no caso do mediador, e qualquer outra profissão também isso cabe, a gente se depara com alguma coisa naquele caso que move na gente alguma coisa que pode não ser boa, que pode que pode interferir na nossa capacidade de contribuir para auxiliar aquelas pessoas que estão procurando auxílio nosso, né? Então, quando a gente vai, né, nessa busca, nessa pesquisa, nessa investigação profunda, desculpa, não ouvi. Nessa lupa, né? Colocar essa lupa dentro da gente. Quando a gente vai investigando profundamente esses nossos sentimentos, a gente vai se curando também. De alguma forma, a gente vai se curando. Eu não estou querendo dizer que a gente tem que se afastar dos outros profissionais, da psicologia, né, da psiquiatria, não é isso. Eu estou dizendo que a intervisão ela tem esse fator também, que faz com que a gente olhe para nós mesmos, francamente, né, e busque se lapidar. Só vai trazer benefícios para a gente e, por consequência, vai trazer benefícios para as pessoas com quem a gente trabalha. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta que vocês me fizeram, mas é o sentimento que eu tenho esse, que ela não é, conforme o Fernando falou, ela não é uma terapia, mas, assim, é perceptível. Quem participou, quem já vivenciou, sabe como é que move. Mas tem pessoas que se emocionam, tem pessoas que trazem o seu sentimento, tem pessoas que são duras, né? Eu me considero uma pessoa meio lá e meio cá, assim, né? Às vezes eu sou um pouco racional, mas às vezes também eu tenho uma tendência também de meu coração se abrir e também permitir que as emoções e os sentimentos, eles aflorem, né? Então, assim, eu vejo que é uma oportunidade de autoconhecimento e de autolapidação também. Eu acho que quando a gente fala das nossas dores, quando a gente fala das nossas inquietações, daquilo que é desafiador em nós, já tem um poder curativo, né? Eu acho que só o fato de compartilhar, de pôr para fora, né? E aí a gente vê como isso ressoa no grupo e vem coisas maravilhosas, né? Vem feedbacks maravilhosos, feedbacks no sentido de alguém contar uma experiência muito similar e aí só de colocar e escutar isso, essa troca é curativo mesmo. Eu estou vendo mais gente entrando aqui da minha família. Fico muito feliz de ver minha família participando. E olha que coisa interessante que você está falando, Saulo. Essa transformação que a gente tem, né, que eu senti quando eu fiz a minha capacitação e fui desenvolvendo dentro da mediação, e foram várias etapas, tá, Paulo? Porque não é assim, a coisa não é mágica, né? Só vou pedir, Saulo, acho que você fechar o microfone, por favor. Porque a gente também tem que se policiar, porque a gente, né, como a Helena fala, hoje a gente não é igual ao que a gente era ontem. Né? A gente é melhor do que era ontem. Às vezes não. Às vezes você entra num certo sistema que você, às vezes, volta a ser talvez pior do que você era. Então você tem que se policiar. Está sempre se policiando, né? Você não disse que às vezes a gente até atinge pessoas que estão mais próximas a nós, porque às vezes a gente deixa, né? Não se cuida, não se policia.
Então, precisamos sim policiar. Mas, por outro lado, você está vendo aí os seus amigos, seus familiares entrando, com certeza eles conhecem, hoje eles conhecem um Saulo diferente daquele que antes da mediação e antes da intervisão. Tá? Então, e isso as pessoas percebem na gente. E elas podem te dizer com toda a sinceridade, com toda a certeza, essa mudança que eles viram no Saulo. Quem era Saulo antes e o que é Saulo hoje. Né? E tudo isso que eu tenho para mim, que é mais importante, que eu não mudo isso só para mim, né? Para o Fernando ser melhor. Não, eu tenho comigo que todo esse meu empenho, quando você falar, você trabalha até de madrugada, trabalho mesmo, porque eu faço o que eu gosto, o que eu amo, né? E faço sem reclamar. E não estou fazendo isso somente para mim, eu estou fazendo para as pessoas. Por que que eu busco cura nesses cursos, na intervisão, na terapia? Por que que eu busco a cura? Para que eu possa devolver para as pessoas de uma forma saudável, né? Porque uma pessoa doente, ela jamais vai conseguir é, transmitir para as pessoas coisas boas, coisas saudáveis, né? Então ele tem que estar curado, ele tem que estar saudável para poder exercer essa função dele de mediador. E nós vamos trabalhar, Saulo, com todas as áreas do conhecimento. E eu digo para você, não é porque a gente faz intervisão, que a gente faz curso, que a gente não precisa de uma terapia. Muito pelo contrário, a gente precisa sim. Todo mundo precisa de um terapeuta e de passar por terapias. É muito importante isso. Começa a analisar e reflete sobre isso. Olha, eu me ofereço, tá? Eu sou terapeuta de família e casal. Se alguém precisar, brincadeira. Graças a Deus, nesse momento, eu não preciso de terapeuta de casal. É brincadeira. É só uma coisa que eu estava pensando no que você estava falando. Eu acho que, para mim, o maior legado que eu posso dizer que a intervisão fez comigo, eu já falei, acho que em sala de aula, eu já falei talvez aqui em algumas lives, mas aquela frase, né, de Mateus dizendo: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Eu acho que para mim o que fez e faz a grande diferença nesse trabalho é o não julgamento. O Saulo vir apresentar o caso dele e em nenhum momento, de verdade, é genuíno o que eu estou falando. De verdade, não vem qualquer julgamento. Porque essa frase, para mim, e de verdade, é uma frase muito forte, muito profunda. Mas se eu não consigo tirar uma viga que tem em mim, não vou ser eu que vou tirar um cisco que está no teu olho. Então, assim, quem sou eu? Por isso que eu falo que eu venho com essa pequenez mesmo. Eu venho com esse coração aberto, com a mente aberta para essa entrega, né? Essa genuína entrega. E como acho que a Lu falou do mediador explorador, da pessoa, do participante da intervisão também ser esse explorador. Eu gosto de falar do mediador pesquisador e do mediador explorador. E o mediador, o pesquisador, é aquele que, quando ele está numa mediação, ele lança algumas hipóteses. Ah, ela está falando isso por causa daquilo, né? Ele está respondendo assim por causa de não sei o quê. E aí eu lanço um monte de hipóteses. E aí eu brinco e falo que eu faço uma metáfora desse mediador que faz isso. É como se ele tivesse ido para a floresta, desse dado uma volta, tivesse perdido a carteira lá,
E aí, quando ele volta para procurar a carteira, ele vai com foco na carteira. Então, aquela hipótese que ele tinha no atendimento daqueles clientes, a hipótese que ele tinha lançado é a carteira que ele esqueceu na floresta. O mediador explorador, ao contrário, é aquele que vai entrar na floresta, ele vai olhar as árvores, as flores, os frutos, as formigas. Ele vai olhar com a lupa as minúcias, né? Ele vai curtir, ele vai cheirar aquele cheiro da floresta. Então, ele vai com essa abertura total, com essa intenção de se entregar para aquele momento. E então eu acho que quando a gente não só está na intervisão, mas quando a gente está na mediação e a gente tem essa intenção, que eu não consigo pensar numa outra palavra, essa intenção mesmo de estar lá com o outro, para o outro, né? É esse o legado que a intervisão me traz. Me trouxe e me traz. E vai continuar me trazendo, porque é isso que, para mim, faz todo sentido. Por isso que eu continuo fazendo intervisão. Com 20 anos de mediação, eu ainda tenho o meu espaço de intervisão. Porque é isso, é para a vida. É para a vida. Oi, Úrsula, boa noite. Boa noite todo mundo que chegou. Boa noite, os amigos do Saulo, os parentes do Saulo. Sejam bem-vindos. As minhas irmãs mais bravas estão aqui. As mais bravas estão aqui. Que eu amo também demais. Amo todas igualmente, né? Mas assim, a Solange, a Sônia entraram aqui, Celina passaram aqui, primas. Muito legal, gente. Fiquei muito feliz de vocês estarem aqui, viu? Deu um ânimo aqui. Claro. Porque... Eu me sinto honrado, sabe? Eu me sinto muito honrado de estar na presença de vocês aqui, meus dois professores. Eu falei isso recentemente para a professora Helena, que é uma coisa que eu tenho valorizado na minha vida, é admirar, procurar, né? Ter professores a quem eu admiro. Porque eu me sinto mais vontade de aprender com essas pessoas. Então, se eu estou diante de duas pessoas, né? Eu vou ficar aqui, não vou jogar casca de bananas para vocês ficarem se escorregando aí, não, no ego, mas assim, né? Eu quero expressar o meu sentimento, né? Que é verdadeiro, de admiração pelo Fernando, pela professora Helena. A professora Helena também esteve na minha formação como mediador. O Fernando, assim, entrou na minha vida, assim, no momento do estágio. E aí eu tô vendo aqui outras pessoas também que eu admiro muito, minhas irmãs, eu admiro muito elas. Vamos pra frente. Eu tô vendo o Saulo se derreter, né? Eu tô vendo. Cadê aquele machão, né, Saulo? Tá aí, ó. Não, mas tem várias outras pessoas aqui, eu não tô citando o nome, eu tô citando alguns nomes aqui, mas já vi a amiga Glícia, já vi meu amigo Jane, já vi um monte de gente, Bolão, já vi um monte de gente aqui, é muito massa, viu? Sabe o que eu quero Não vou ficar citando o dizer? nome não, porque eu esqueci de um e eles ficaram meio de cara virada comigo, então vamos parar. Saulo, sabe o que eu quero dizer? Aproveitar que as tuas irmãs estão aí, que você é o cara que eu gosto muito de usar essa... Eu adoro metáforas, né? Vocês já perceberam. Tem uma metáfora que eu uso muito, que é a história dos 3 porquinhos e o lobo mau. Eu acho que o orgulho das tuas irmãs em relação a você é porque você está construindo uma casa de tijolos, entendeu? Com uma fundação, uma base de qualidade, e está fazendo essa casa de tijolos que dá muito trabalho, exige muito esforço, muita dedicação, e é por isso que eu vejo que a Sônia está falando que é verdade. É por isso que eu tenho orgulho mesmo dos nossos alunos, porque eu vejo, porque não é fácil participar da intervisão, gente. Não pensa que é fácil, não. A gente olhar as nossas feridas mesmo, né?
Então, não é fácil, precisa ter muita coragem, muita vontade, muito esforço, muita dedicação, muita intenção para a gente se tornar uma pessoa melhor. Então, Saulo, elas devem estar babando agora com você. Aí eu quero falar uma coisa aqui, aproveitar a oportunidade, assim, né? De uma coisa assim, que eu vejo que é importante na intervisão, e tem pessoas aqui que não são do ramo, né? Eu sei que tem pessoas aqui que não são do ramo, da mediação. É assim, conheçam a intervisão. Conheçam a intervisão, se não conhecem ainda, conheçam, porque é uma oportunidade de aperfeiçoamento profissional. É uma coisa que só pode contribuir para a vida da pessoa que está se empenhando no desenvolvimento profissional, né? Na carreira e tal. Então, assim, para as pessoas que estão aqui hoje, que não são do ramo, né, da mediação de conflito, mas estão aqui procurando pais também, né, como todo mundo quer na vida ter pais. Então, mais uma aí, a Simone, ó, minha irmã também. É muito legal isso. Aí, assim, procurem uma oportunidade de construir um grupo de intervisão. Assim, pessoas que me conhecem, se quiserem conversar mais depois sobre esse assunto, depois também tem aqui o Fernando e a Helena também para poder falar desse assunto. Tem uma coisa que a Helena falou... Oi? Aproveita esses minutos que a gente tem, explica para elas um pouquinho como é que funciona a intervisão, que elas possam entender um pouquinho como é que é a intervisão e como é que é a sua experiência dentro da intervisão. Sim. Então, eu vou falar da minha experiência e vocês me complementam na parte mais técnica, assim, do método, né? A forma que a gente trabalha aqui dentro da Consensus, né, com o professor Fernando e a professora Helena, a forma de... A gente utiliza uma metodologia, né, uma metodologia chamada Teoria U, e a gente começa, né, a intervisão com um caso trazido por algum dos mediadores. Poderia ser qualquer outro profissional, mas no nosso caso lá somos mediadores de conflitos. E esse caso, ele... como todo caso tem, como toda experiência que os clientes têm, tem os nós, né? Tem as dificuldades que a gente passa, as limitações que a gente enfrenta em nós, como pessoas que ainda precisam conhecer mais as técnicas para aplicar melhor as técnicas. E diante dessa... E apresentando o caso, falando de si, falando da sua experiência, né? Procurando não julgar trazendo para si autoconhecimento, né? A gente já falou muito disso aqui. Então, trazendo a experiência do profissional para que outras pessoas possam ouvir. E se destaca de dentro dessa experiência profissional, no caso da mediação, às vezes um atendimento num caso de família, atendimento de alguma mediação de conflito específica, em que aquele mediador ou mediadora teve uma dificuldade, ela traz à tona. Essa pessoa traz à tona essa dificuldade e sempre aprofundar muito, porque talvez eu possa não chegar na profundidade que mereça, mas a gente olha o que os nossos clientes trouxeram da história deles, que mexeram com a gente, que nos incomodaram, da história nossa. E se a gente está numa condição, a gente está nesse lugar, que a gente falou aqui do lugar, de auxiliar outras pessoas, a gente precisa limpar essa ressonância que a gente chama, né? Que é sujeito a prejudicar o desenvolvimento das nossas capacidades como profissional e não atender bem aquelas pessoas. Então a gente precisa olhar para a gente enquanto olha para os outros. Só que o nosso trabalho é olhar para os outros, para as pessoas que estão ali para nós. Só que quando alguma coisa toca em nós e ressoa em nós, a gente passa a olhar muito para a gente. E aí aqui a gente fala, né, que a ressonância ela dá uma embaçada na empatia. Que a gente tem a empatia é buscar, na melhor das circunstâncias, se colocar no lugar do outro. Não é fácil, isso é quase que utópico, né? Mas a gente se esforça para compreender a realidade do outro e, a partir da realidade do outro, auxiliar aquelas pessoas, né? E nos procurar para esse objetivo. Então, quando a gente se depara com um problema, a palavra não é essa, mas algo que incomodou em nós, que criou uma inquietação em nós, que possa prejudicar
aquela atividade profissional que a gente está desempenhando, no nosso caso a mediação, a gente pega isso aí e leva lá para a intervisão. Leva lá para a intervisão, apresenta isso para as pessoas falam o que ressoou nela, para ver como é que isso funciona também nas outras pessoas, né? Se existe uma equivalência, se existe uma... A pessoa passa a entender melhor também quando ouve outras pessoas falando daquela mesma ressonância, né? Que pode ter acontecido. Às vezes são ressonâncias distintas que aparecem de outras pessoas, e aí vai aumentando, assim, as informações, né? A gente chama lá que a gente tem uma cesta, né? Que a gente chega lá com uma cestinha, a gente fala de frutas, de flores, mas, assim, são metáforas, né? Para a gente ver, são conhecimentos, né? A gente aprende, a gente agrega mais conhecimento com esse diálogo, né? Horizontal. E, por fim, a gente fazendo a curvinha, né? A gente saiu lá de cima, contou o nosso caso, desceu ali profundamente para o nosso sentimento, aprofundou, e aí a gente começa a colher ali também o que as outras pessoas trouxeram de percepção do caso que a gente está estudando, e a gente volta para um acolhimento, porque às vezes são dores que a gente apresenta, dificuldades que a gente apresenta, né, dentro desse espaço de confiança, de segurança, né? Como a gente diz, né, o que acontece dentro da intervisão fica lá na intervisão, porque é um respeito que a gente tem com a história das pessoas, né? Então, ali a gente também recebe o acolhimento, porque às vezes não é fácil a gente olhar para as nossas imperfeições, as nossas limitações, e a gente é acolhido pelos nossos amigos, nossos colegas, pelos nossos professores, que se colocam lá num ponto de vista também bem horizontal, acho muito legal isso. E a gente volta para um movimento de encontrar soluções para aqueles problemas que a gente quer, para aquele problema ou para aquela circunstância que nos deu uma embaraçada, a gente começa a lançar a luz sobre aquelas ressonâncias e pronto, aí brilha, né? A coisa ficou legal, a gente já sai com a cesta mais cheia, com mais repertório. A palavra que a minha professora Helena usa muito é repertório, eu gosto muito dessa palavra. Eu lembro muito quando eu tinha uma banda de rock, pop rock, e a gente começou do zero. Vamos fazer uma banda e não sabíamos tocar nada. E cada um começou a aprender a tocar e fizemos o primeiro show, repertório de pouquíssimas músicas. E aí mais um veio dos nossos familiares, porque só tinha familiar lá também naquele show, primeiro show nosso. E aí começaram a pedir mais um, a gente não tinha mais repertório. E a gente começou a cantar as mesmas músicas que a gente tinha. E a intervisão faz com que a gente consolide esse repertório, que a gente, no caso específico da mediação da nossa profissão, a gente aprende muita coisa na teoria, mas a gente precisa praticar, a gente precisa exercitar, internalizar e remoer ali aquela coisa ali, até tornar parte da gente, né? Incorporar a coisa, né? Então, acho que é isso aí, né? Essa preparação, Saulo, ela é muito importante para justamente isso que você acabou de colocar aí da sua banda. Quando chegou um momento que você não tinha acabado aquele seu repertório. Nesse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar. Você chegou a assistir a aula da Fernanda? Não vi. Não. Mas tem tempo ainda. A Fernanda falou sobre improviso. Sim. Né? E o improviso, ela deixou muito bem claro que o improviso a gente vai fazer, realmente é o improviso, né? A gente vai fazer uma coisa ali no momento em que, né, a gente está numa saia justa. Mas que esse improviso, a gente só vai conseguir fazer um bom improviso se a gente estiver preparado para isso. Se a gente não tiver essa preparação, né, não tiver esse alicerce, não tiver essa nossa cesta recheada de ferramentas e tudo aquilo que a gente angariou na própria intervisão, a gente não vai conseguir fazer um bom improviso. Então, você falou assim, né, vocês complementam. Olha, na minha opinião, você foi assim, muito bem claro, muito bem objetivo. Eu acredito que as pessoas que estão aí assistindo, que te conhecem, e mesmo as outras, né, colegas que estão aí, devem ter se entendido e você passou o recado muito bem passado. E aí a Helena pode me complementar. Eu abri o microfone agora. Eu acho que depende, né, do momento, parece que dá um eco, agora tá ótimo, né? Eu tô falando, tá... Olha,
eu complementar, Fer, eu acho que o Saulo foi tão fiel a aquilo que a gente vive que eu não tenho mais nada para falar, entendeu? Eu não tenho nada para complementar. Eu acho que ele foi fiel aos pensamentos, aos sentimentos dele. Eu acho que eu acho que é bacana falar do teu processo de intervisão, quando foi a sua vez de contar o teu caso. Eu acho que foi maravilhoso o que aconteceu. Como é confidencial, a gente não fala, mas eu posso dizer que eu fiquei, eu como facilitadora do grupo, junto com o Fernando, eu fiquei muito orgulhosa, e eu acho que é por isso que está toda a tua família em peso aqui, porque eu acho que é uma família que tem muito orgulho dos seus, e é isso que é importante. Eu acho que uma das coisas que faz com que uma pessoa consiga atender outras é porque ele veio de uma base segura, é porque ele veio de um lugar de acolhimento, de aconchego, o ninho, né? Então, eu acho que é por isso que você tem essa visão que você manifestou e com a tua família aqui junto. Então, eu queria agradecer a tua presença. Eu queria agradecer a presença da família do Saulo, dos amigos do Saulo. Quem não é mediador, conheça um pouco mais sobre o que é mediação, porque a mediação ela não é só atendendo as pessoas. Para nós, Fernando e eu, a mediação é uma forma de estar no mundo. É como eu converso com as pessoas, como eu lido com as minhas questões, né, com as minhas inquietações, é como eu trato o meu próximo, como eu me trato. Então, é muito mais profundo do que só chegar a atender um casal que está lá no processo de divórcio, é muito mais profundo do que isso. E quem é mediador que está aqui, está aí o contato para quem quiser conhecer mais a mediação e a intervisão. E porque não só a Consensus, ela não só oferece a intervisão, mas ela oferece vários cursos. E está em andamento a oficina da mediação, cujo tema é Desafios do Mediador, que ainda dá para entrar, a segunda aula é amanhã. Então, quem não fez a inscrição ainda dá tempo. Entrando só em contato aí com o Fernando nesse link que ele deu, nesse e-mail aí embaixo que ele fixou, que ainda a aula é na quarta-feira, então ainda dá bastante tempo para você fazer as inscrições. E além disso, a Consensus oferece outros cursos, sempre para o aprimoramento, para a excelência, para a qualidade do trabalho do mediador, e não só do mediador, mas para profissionais que trabalham com pessoas. Aqueles que trabalham no computador não vai servir muito, mas aqueles que trabalham com pessoas vai ser muito bom. Nesse sábado, teremos a Mônica Lobo, que vai falar sobre o desenvolvimento saudável infanto-juvenil, ainda que no processo de divórcio. Ela é uma pessoa extremamente experiente, é mediadora, é psicóloga, é terapeuta de família e casal, e tem aí um currículo imenso. Então, também para aquelas pessoas que se interessarem, e-mail aí, contato@consensus.com.br. Saulo, gratidão imensa, imensa pela tua presença e muito obrigada. Obrigada, Fer. E me despeço de todos que estão aqui também. Muito obrigada, uma boa noite e uma boa semana. Palavra é sua, Saulo. A palavra que eu tenho assim, é de honra mesmo, sentindo uma honra de estar aqui hoje. Feliz, me preparei para estar aqui hoje. Entrou aqui também algumas outras pessoas da minha família, amigos de juventude. O tecladista da banda lá, que estava no dia, está aí hoje também, nesse momento. E
lhe agradecer, Fernando, agradecer a vocês, Fernando e Helena, professores, meus professores. Gosto de chamar vocês assim. Agradecer por essa oportunidade que vocês dão para os seus alunos, para explorar, para desenvolver como profissionais, né? Esse espaço aqui que foi criado pela televisão, que é a live, né? E parabenizá-los por esse trabalho bonito que vocês estão fazendo. Estão servindo de exemplo aí para as pessoas que estão estudando com vocês, tá? Para mim, com certeza. E é isso. Não tem muito o que falar. Gratidão a todas as pessoas que vieram aqui prestigiar esse momento comigo, meus amigos, minha família, meus colegas mediadoras lá do nosso curso, né? Da nossa intervisão. E outras pessoas que vieram também de alguma forma, foram tocadas aí por algum sinal nosso aqui pelo Instagram, ou pelas nossas formas de comunicar, e que estão aqui hoje. E é isso. Palavra final, gratidão. Essa gratidão, ela é recíproca, né? Nós é que somos muito gratos a você. Eu acho muito bonito, né? Acho que vai dar eco de novo, Saulo. Vou fechar. Obrigado. Eu acho muito bonito esse apoio, né? Que a família e que os amigos, se eles estão aí, é uma homenagem que eles estão fazendo a você, e aquilo que eu disse, isso é a você, isso demonstra o que é o Saulo, né? Então, aquele perfil que eu falei para você, é o seu perfil, esse é o seu perfil. E eu vejo aí que o céu é o limite para você, vai depender somente de você. O que lembra que eu coloquei para você? Depende do seu objetivo, né? Você traça o seu objetivo que você vai alcançar com certeza, né? E com essa família que você tem, né, te apoiando, e esses amigos que você tem, não é qualquer um que tem essa felicidade de ter essas pessoas aí te apoiando, tá? Então, agradeça mesmo a eles, porque apesar que você realmente é merecedor disso. Eu vou dizer a você que a gente, você falou em exemplo, e isso a gente tem que ser exemplo mesmo, né? Conhecimento a gente tem que repartir, a gente tem que compartilhar, e o que a gente faz tem que ser exemplo para as outras pessoas. Então, quando você fala que você quer ser um replicador de conhecimento, se você perceber, eu já tenho da minha equipe seis mediadoras que hoje já são professoras, né? As duas mais recentes agora, você sabe, é a Luciana e a Mauana. Estão comigo. E tem mais 4, né? Acho que você fez com a Fátima, com a Letícia, e antes delas tem a Daniela e a Adriana. Então, são 6 mediadoras, né, da minha equipe que quando eu comecei a oficina lá atrás, inclusive a Fátima e a Letícia, na sexta-feira, me lembraram que elas foram as primeiras que eu trouxe para a oficina. Foi desta oficina que saíram essas 4 e agora mais 2 fechando aí com a Luciana. E eu vejo em você esse futuro, né? Muito breve isso. Então, sucesso para você, Saulo. Gratidão para a sua família, gratidão para os seus amigos, gratidão às meninas, né? As nossas mediadoras, as nossas alunas, as nossas colegas, na verdade, né? Pela companhia, por aquelas que vão vir nos assistir. E tá aí, a gente estão todas convidadas para que a gente possa fazer outras lives, né? Não só sobre intervisão, sobre a oficina e outros cursos que a gente traz. E parabéns, Saulo. E parabéns e gratidão. Obrigado, Helena. Tchau, pessoal. Boa noite para todos, hein? Boa noite. Tchau, tchau.